Gente, boa noite. Então, a gente está continuando, né, a sequência das atividades de greve enfim, em princípio organizadas aí pelo grupo da área da economia, e a gente se propôs um calendário que a programação, por enquanto, até segunda, a gente depois vai publicar, né, enfim, a sequência delas, né. E dentro dessa perspectiva, na segunda-feira a gente teve uma discussão, enfim, né, uma apresentação e uma discussão aí sobre, né, o novo regime fiscal, enfim, e uma discussão um pouquinho teórica, vamos dizer assim, sobre isso. E a ideia hoje é a gente trabalhar um pouco sobre as implicações, enfim, né, a relação disso aí e o que está acontecendo com aquilo que a gente chama os pisos, né, da saúde e da educação, e a relação disso com a Constituição, né, de 1988, que foi a Constituição que estabeleceu esses pisos, né. Então a gente combinou, enfim, de fazer essa atividade, no fundo, colocar um pouco essa discussão, né, não é um fruto de uma pesquisa propriamente dita, é mais um levantar aí a discussão. E eu e o professor Carlos, né, ficamos de levar esse questionamento. A gente não combinou, espero que provavelmente a gente vem informação diferente, a gente deve tratar, né, a gente teve uma leve conversa, mas não foi combinado. Acredito que a gente não vá pegar pela mesma, enfim, pela mesma visão, né, vamos ver. Mas a ideia é um pouco também polemizar em cima da questão. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu me propus a trabalhar com vocês, assim, né, e nos perguntar, vamos dizer assim, no fundo, colocar para a gente, né, e diretamente também, tem a ver com o que está acontecendo, enfim, o que nos leva a hoje estar nesse movimento de greve, enfim, o que tem levado a educação a ter os seus recursos reduzidos e as perspectivas que a gente tem para o futuro, né, é pensar um pouquinho o que está em jogo, afinal, né. Então, para fazer essa reflexão, eu tentei organizar um pouquinho, gente, isso é mania de docente, não reparem, né, eu tentei organizar um pouco a discussão, embora, enfim, no fundo, seja um pouco essa ideia, né, discutir. E para discutir, eu me vi um pouco levada a, no fundo, repensar isso, né, a refletir sobre isso. O que afinal, você espera primeiro? O que é uma Constituição? Quando a gente está falando, a gente fala muito, assim, digamos, como é que eu vou dizer, despretensiosamente, né, sobre a Constituição Cidadã de 1988, sobre a Constituição, particularmente isso para quem, enfim, né, conhece o processo político brasileiro, que também não é o caso de todo mundo aqui dentro, para quem vivenciou isso. Mas, assim, de uma forma, então, vamos olhar para trás e ver do que a gente está falando, por quê, né? Então, me fiz esse exercício, né, e vou compartilhar ele com vocês, né? Então, essa ideia do que se espera de uma forma geral de uma Constituição. O que esse elemento que a gente está dizendo, olha, estamos jogando fora, o que a gente está brigando, né? Então, de fato, o processo constitucional, a ideia da Constituição tem muito a ver, por um lado, pragmaticamente, nessa ideia de um conjunto de normas, né, que organiza, mas que também funda uma certa ideia de Estado e de nação, né? E essa visão, enfim, por um lado, ela organiza, mas quando ela funda ou refunda, e aí quando a gente fala, no caso da Constituição brasileira, a ideia da Constituição cidadã, assim, você está se colocando em relação, né, ao que aconteceu durante o processo da ditadura, enfim, né? Enfim, essa ideia da construção de um novo Brasil, né? A Constituição tem, enfim, de uma forma geral, a gente pode dizer tradicionalmente, né, pelo menos no mundo ocidental moderno, né, essa função de concretizar uma expectativa de projeto, né? E nesse sentido ela é um grande pacto, ela materializa um grande pacto político, pelo menos é isso que se espera, né? E principalmente para que ela saia do papel, né? Esse pacto, e inclusive a diferença entre aquilo que está no papel e o que está na prática tem muito a ver em que medida esse pacto foi mais enraizado, ele conseguiu criar mais alicerce ou não, né, naquele momento, enfim, que oportunizou, né, digamos assim, no mínimo a elaboração desse documento, né. No caso do Brasil, né, a última Constituição que tem, a Constituição que a gente tem vigente, é a de 1988, que é exatamente a primeira, né, que se consegue organizar, né, que se consegue constituir pós-ditadura militar.
Então havia muita esperança nesse documento, e era, nesse sentido, uma situação de recriação. Então eu acho interessante quando a gente pensa, né, que, de fato, a República Federativa do Brasil, nesses moldes, quando a gente pensa nesse sentido jurídico, né, da colocação de um projeto, é muito recente. É muito recente. E, ao mesmo tempo que ela é muito recente, ela se coloca num cenário, digamos assim, internacional, em que, ao longo da construção dela, né, tudo muito dinâmico, enfim, várias das pretensões que a gente vinha construindo, vamos dizer que interna e nacionalmente, né, de alguma forma estavam em grande ebulição internacionalmente, algumas delas sendo desconstruídas. E isso eu estou me referindo, por exemplo, a todo o papel, né, ao reconhecimento digamos assim, o reconhecimento e a internalização da necessidade de uma presença do Estado forte para orientar um desenvolvimento, um processo de desenvolvimento nacional, né? Então, de alguma forma, essa Constituição incorpora, grosso modo, essa perspectiva, né? Ao mesmo tempo que, digamos assim, internacionalmente, você tem justamente um renascimento, né, de ideias mais liberais, enfim, e mais contrárias a essa perspectiva, né? E a gente vai ver que isso vai ter um preço também, enfim, digamos, depois ao longo da colocação em prática daquelas ideias, né? Mas isso não tira, né, a ideia geral do que é a Constituição, enfim, e que não deixa de ser também pinceladas sobre isso, né? Ela vai, de alguma forma, organizar princípios, mas também nada muito além disso, não vai aos detalhes, né? Mas, fundamentalmente, você tenta, com ela, e principalmente nesse sentido mais moderno, né, garantir alguns direitos básicos, né? E esses direitos básicos têm a ver com os valores que essa sociedade entende para ela, seja lá qual for, né, que são relevantes. E esses direitos, enfim, associados a esses valores, obviamente, né? Então, nesse sentido, a Constituição brasileira, ela vai seguir, né, essa ideia, vai ter, enfim, capítulos, né, vamos dizer assim, que se referem a essa parte, né, dogmática, que vai versar mais sobre os direitos, enfim, que se entende que precisam ser contemplados, e outro que vai dar essa parte orgânica, dizendo como é que as coisas vão ser feitas, né? Dando uma estrutura e uma organização para o Estado, em linhas gerais. No caso brasileiro, até razoavelmente indicativa, tem constituições que ficam muito mais nos princípios e menos na parte organizacional, enfim, a nossa tem, mas de qualquer forma, os detalhamentos todos vêm em leis complementares depois, enfim, não estão ali, né? Mas, de certa forma, a ideia é garantir pelo menos aquele grande acordo sobre o que queremos ser, né? E como entendemos que a gente consegue fazer esses valores básicos aí, enfim, florescerem nessa sociedade, né? Então, ela precisa ser esse denominador comum, e por isso uma Assembleia Constitucional, ela, em geral, ela é eleita para isso, com essa perspectiva, né? Uma Assembleia de Conciliação, diferente, enfim, de outros espíritos. Só para lembrar o que está por trás, né? O tipo de energia que a gente, digamos assim, conjura, né, quando monta uma Constituição. Nesse sentido, só para lembrar, né, os princípios aí que a gente elencou foram, né, que estão lá elencados na Constituição brasileira, o princípio da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu coloquei ali, né, em negrito a cidadania, a dignidade da pessoa humana, porque tem muito a ver com as políticas sociais, né? Então, o princípio está ali, mas como é que você vai transformar isso, né? Como é que você vai colocar isso na prática, né? Nesse sentido, a Constituição norteia. Mas, como eu falei para vocês, a Constituição brasileira, nesse sentido, ela procurou, talvez, dada o cenário, né, digamos assim, de excepcionalidade que ela tinha se vivido anteriormente, trazer alguns instrumentos que materializassem, né, um pouco mais como que a gente vai fazer essa estrutura, né? Enfim, como é que a gente pretende dar factibilidade a essa vontade política. E essa factibilidade tem tudo a ver com o quê, gente? Recurso, né? Então, estão lá os instrumentos, né, de planejamento do Estado, né, e de financiamento do Estado, grosso modo delineados, né?
Então, tem esses 3 instrumentos nomeados, né? Orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. É curioso que eu falei com você essa história do embate, né, desde o início, que desde o início, né, o terceiro ali, instrumento, o orçamento da Seguridade Social, nunca foi, digamos assim, nunca saiu muito do papel como deveria ser. Sempre foi levado mais como um orçamento pro forma do que propriamente aquilo que era o espírito constitucional, né? Independente disso, outros, enfim, né, outros como o próprio orçamento fiscal, pronto, tiveram, né, um tratamento diferenciado, né? E quando eu chamo a atenção ali que essa Constituição tem esse espírito, né, que a gente vai depois, enfim, muitos autores vão chamar cidadão e tal, mas é cheio de contradição, como só podia ser um pacto dessa natureza, né? Então, ela não é uma Constituição que espelha como é que a gente pode dizer, uma vontade muito clara de um país com um padrão econômico ou político XPTO. Tem, para a gente ter uma ideia da contradição daquele nosso ponto fundamental, tá? Por exemplo, na questão da prestação da saúde, né, tá lá, não, a prestação será maioritariamente, se eu não me engano, não me lembro bem o texto, né, de prestação pública, mas será complementada, poderá ser complementada a prestação pública pela prestação privada. Isso a própria prestação do Estado, né? Então, já abre, vamos dizer assim, né, possibilidades para, enfim, diversos arranjos. Ela não é tão cristalizada assim, né? Mas mesmo assim, desde o início, né, ela não agradou todo mundo, apesar de tudo, né? E uma forte crítica que já inicia, e tem a ver também, né, eu já coloquei para vocês nessa, digamos assim, esse apoio de um movimento, né, que de alguma forma está acontecendo internacionalmente, enfim, que vai ser contrário, né, a essa visão de uma estruturação da prestação desse serviço a partir do Estado, por exemplo, ou da manutenção, digamos assim, daquele espírito do pós-guerra, né, dos estados construindo, equilibrando, enfim, as contas nacionais, ou construindo, enfim, paradigmas nacionais, né. Então, de alguma forma, sempre ela vai ter opositor, né, não é embora você tenha no texto a garantia, na organização das leis complementares, vários princípios já foram, né, digamos assim, sendo mitigados. Então, isso não é uma novidade, é só isso que eu quero trazer. Não é uma novidade, não é uma fórmula pétrea que está na Constituição, ela, particularmente no caso brasileiro, ela é conflitiva, e a gente vê na prática com o quê? Com a realização no conjunto de emendas constitucionais. Volta e meia a gente tem uma emenda constitucional, né? A gente facilmente vai lá e dá um jeitinho, né? E no nosso caso, né, os jeitinhos, né, podem mexer, enfim, desde aquilo que foi construído em relação a como financiar essas políticas, né, que é o que a gente está vendo agora, e, enfim, outras áreas também. Então, para poder, digamos assim, realizar, né, construir praticamente as políticas ou esses direitos que a Constituição se propôs, ela já elencou da onde viria recursos financeiros, tanto para a Previdência Social, quanto para a área de saúde e da área de educação, consideradas básicas, né? No caso específico da saúde e da educação, foram trabalhados, né, percentuais proporcionais a receitas, né? E esses são os que a gente chama hoje dos pisos, né? Ligeiramente diferente o conceito de uma e da outra, além do percentual, mas a questão fundamental mais importante é essa: foi garantido constitucionalmente que uma proporção das arrecadações seria dispensada para a educação e uma outra proporção para a saúde, né? Dado, inclusive, a situação de precariedade da época, enfim, o que se entendia, né, e aquilo que seria necessário manter, ficou, então, né, em 15%, no caso da saúde, né, e 18% no caso da educação. E isso se mantém também para os estados e municípios, né? Esse princípio desce, também no caso da federação é bom lembrar que o estado e município também é obrigado a fazê-lo, né? Então, você vai chegando o final do ano e você vê que está uma arrecadação maior, você tem mais recursos para você tem que gastar mais com a saúde, então, você tem um mínimo para gastar, mesmo que não seja a vontade política
de quem está no momento. É isso que a gente está tentando colocar, porque aí o prefeito, o governador e mesmo o presidente está sujeito a um processo, né? Um processo, enfim, público, né? Porque não cumpriu com os preceitos constitucionais. Então, essa ideia é você tentar preservar, portanto, né, digamos assim, da política, do momento, aquilo que você entende que é básico para a construção da nação. Por isso é genérico. Inclusive, o que é despesa de saúde, gente? O que é despesa de educação? Vem um monte de coisa junto aí que alguém pode discutir se é ou se não é, mas não vou entrar nesse tecnicismo. Só para dar ideia dessa ideia geral, né? Então, isso é o que está lá na Constituição. Essa garantia, né? E a Constituição é a lei maior. Todas as leis, enfim, a não ser que seja uma emenda constitucional, vem depois, né? Mas como, digamos assim, com o caminhar e com o abraçar, vamos dizer assim, das ideias, né, mais, vamos dizer que liberais, enfim, ou de menos participação do Estado na organização desse projeto de desenvolvimento, de crescimento, você começa a entrar, digamos assim, naquilo que, né, hoje o grande slogan, né, a partir de toda essa relação com os gastos fiscais, é a ideia de que a Constituição brasileira não cabe no orçamento, né? Virou um slogan, eu aproveitei e coloquei ali. A ideia é muito direito para pouca bolsa. A gente quer oferecer muito, mas a gente não tem essa bolsa. E isso é posto, né, como um dado técnico. E basicamente, né, a minha colocação, o meu desafio aqui é colocar para vocês que isso não é um dado técnico. Isso é uma história, uma novela, é uma opção política, né? Mas isso não é um dado técnico, né? E eu vou tentar rapidamente trabalhar um pouquinho isso, né? Por isso que eu chamei, né? Na verdade, a Constituição não cabe no orçamento, é mais um capítulo da novela, a moral do arroz fiscal. E por que é a moral? Porque isso é uma opção, é um valor. A gente tem que diferenciar as coisas, não tem opções valorativas, morais, são todas pertinentes, mas a gente tem que entender que elas são isso. Elas não são um dado, digamos assim, da natureza, né? Elas são uma opção que a gente faz enquanto sociedade. Assumamos enquanto isso, né? Dado isso, né, o Brasil vem assumindo isso desde o início do milênio, vamos colocar assim, né, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai materializando essa assunção. A ideia de que, na verdade, né, foi bastante trabalhado na palestra da segunda, né, com o Guilherme, digamos assim, que o embasamento teórico, né, da ideia de que se você gastar menos, se o Estado gastar menos, o país como um todo vai acabar crescendo, porque a iniciativa privada vai gastar mais, enfim, resumidamente, não vou recolocar, né, o que o Guilherme fez tão bem aqui na segunda, mas essa ideia tem trazido, né, estruturas que estão sendo levadas para a legislação, e aí elas viram regras que geram punição para quem faz diferente. Então você pode ser eleito para fazer um tipo de política, mas aí não é uma questão de regra e dado da natureza. Se na lei você não pode fazer, se você faz, do mesmo jeito que a Constituição te obriga a gastar os 15, pelo menos, a ideia é que você gaste mais, tá? O piso é isso, é piso. Você não entende que só 15 é suficiente, mas você entende que pelo menos isso, né? Mas tá, se você não gasta isso, você está sujeito a penalidades, a mesma coisa, né? Só que aí você começa a ter regras que vão contradizer essa ideia e que vão pressionar os gastos públicos para baixo, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal vai amarrar, fundamentalmente, pior, mais ainda, os entes, né, Estado e município, mas também, né, a União, e isso vai chegar ao seu ápice entre 2016 e 2023 com o teto de gastos, que foi uma emenda constitucional, aí no mesmo nível, né, da Constituição, né? Então, foi uma briga direta, vamos dizer assim, no sentido jurídico, né? Mas tudo bem, enfim, a gente pode dizer que, e nesse sentido é bom lembrar que, assim, que foi um grau de rigidez nunca antes visto na história da humanidade. Né? O Brasil teve as regras fiscais mais rígidas, né, do mundo durante esse período. Agora, com o regime fiscal sustentável, como ele é uma lei complementar, ele está abaixo da Constituição, né, diminui um pouquinho o grau, digamos assim, de rigidez, né, e não é por 20 anos, enfim, pronto, aí, ok, vamos ver o que será, né. Mas também é um novo conjunto de regras que vai impedir a expansão dos gastos do governo, né,
E tem uma regra clara também, que é, mesmo, além dos gastos terem que descer também, já foi bastante discutido na segunda-feira, mas terem que crescer menos do que, menos que a arrecadação, é só 70% da arrecadação, não pode superar os 2,5% ao ano, ou seja, né, mesmo que a minha arrecadação cresça, sei lá, 20%, eu só posso crescer os gastos em 2,5%. Não importa. E os gastos incluem investimento e custeio, né? Então, você acaba com a capacidade do Estado de investir, né, e mesmo, enfim, de se manter. De uma forma geral, mas é uma lei complementar. É uma lei complementar, né, mas a Constituição está lá dizendo que você tem que gastar 15% e 18%. E aí? Como é que fica? Né? Então, na verdade, você tem dois projetos em contradição. Né? Um projeto que está, de país, né, vamos dizer assim, um projeto que está exposto lá na Constituição, né, e os pisos revelam essa vontade política, né, de construir uma sociedade desenvolvida e mais justa, e você tem uma lei complementar que representa essa vontade política de colocar a máquina arrecadatória do Estado e criadora de dinheiro também, que a gente esquece esse outro lado da política econômica, não é só arrecadação, e não é só a taxa de juros, né? Ou enfim, a taxa de juros é uma forma, no fundo, de você criar dinheiro, né? A favor de uma parcela muito ínfima da população, que são aqueles que vivem digamos assim, desse rentismo, né? Enfim, que podem se aproveitar desses juros que são pagos para a dívida. Como que esse processo se dá, apesar do arroxo de gasto? Aí que também é curioso a gente ver essa relação técnica de um lado, política do outro, né? Até onde vai a técnica, né? Claro que na prática, né, esses dois princípios juntos não vão dar, um vai inviabilizar o outro. Politicamente, o que está acontecendo? Politicamente, a lei complementar inviabiliza você manter digamos assim, essa base de gastos, né, de 18% para um, 15% para outro. Deixa eu ver, eu coloquei aqui um gráfico que tem a ver, eu vou passar aqui só para a gente ver. Esse gráfico mostra, foi um gráfico que o TCU, na verdade, fez, mostrando, eu tirei de um outro artigo, que eu citei, inclusive, em outros gráficos também, depois eu comento com vocês, a fonte, né? Mas esse estudo ele vai mostrar que, como você tem em vermelho ali as despesas rígidas, né, de educação e saúde no fundo, elas vão, constitucionais, né? Então, tudo que você tiver de diferença, você vai tendo que, no início, você consegue manter os outros gastos. O que são os outros gastos? Tudo, gente. Infraestrutura, sei lá, portos, aeroportos, investimento, manutenção de todo o resto, segurança, enfim, tudo mais que você puder imaginar, né? Então, se você mantém saúde e educação, ela vai comendo, porque os gastos vão diminuindo em termos absolutos, né, proporcionais à população, inclusive, que vai crescendo. Então, eles vão tendo que ser repassados todos para saúde e educação, e o Estado não pode gastar com mais nada. É óbvio que se gera um conflito, né, entre, digamos assim, serviços que precisam ser prestados, e todo mundo daqui a pouco está xingando a saúde e a educação, enfim, você já sabe que esse negócio não vai dar certo, entre aspas, né? Então você cria, né, digamos assim, a oportunidade de fazer o quê? Não, então agora a gente tem que rever a Constituição, a gente precisa de uma emenda para rever os pisos, né? E aqui a gente já começa a ver, né, digamos assim, a propaganda desse novo projeto de país, isso aqui é um extrato do artigo da Folha de São Paulo também, né, falando sobre esse estudo do TCU, dizendo que isso não é né, uma indicação, o TCU só fez uma estimativa para mostrar que é inviável e que, de fato, né, os recursos engessados na saúde e educação não dão espaço para o crescimento, enfim. Então, você cria toda uma retórica que dá uma aparência de que é um problema técnico, quando a opção de engessar o crescimento do gasto, independente da arrecadação e independente da possibilidade de produção de dinheiro, que a gente vai falar um pouquinho rápido sobre isso, é uma opção política. Não é um dado da natureza, porque inclusive e isso é uma questão muito importante, nesse enrijecimento, vamos dizer assim, nesse engessamento dos gastos, né, não estão engessados os gastos com a dívida pública. É a única exceção do arcabouço fiscal, né? São os gastos com pagamento de juros. E justamente os gastos com pagamento de juros da dívida pública são criação de dinheiro, gente, tecnicamente falando,
tá? Não é outra coisa senão criação de dinheiro. Você pode criar de outras formas também, mas isso é necessariamente criação de dinheiro. Então, por um lado, né, essa forma de criar, quando o Banco Central diz qual é, e aí você junta isso, toda a discussão sobre o Banco Central independente, do governo. Mas se ele é independente do governo, ele é dependente do quê? Quem orienta o Banco Central se não é o governo? Quem orienta sobre, né, a produção que vai pagar a dívida pública? Bom, o mercado, seja lá o que for o mercado, né? Que são interesses de quem? De quem ganha com essa dívida. Não que ela não tenha uma função social também que tem, de financiamento, é outra história. Mas você tem gente que ganha diretamente, que é credor, enfim, quem leva os juros, né? E isso não passa, né, nem pelo arcabouço fiscal, nem pela discussão do orçamento público, né? Não é submetido ao TCU, entendeu? Então, assim, e nem gera manchete de jornal, a não ser em relação aos juros, mas não em relação ao que isso está gerando de gasto, né? Porque, de fato, não entra na conta. Então, para isso, o Banco Central cria dinheiro sem problema e ninguém reclama. Agora, se você criar dinheiro para gastar na educação e na saúde, aí já vai ter celeuma. Aí isso já pode ser que seja inflacionário, pode ser que isso concorra com os investimentos. Bom, aí nós temos uma discussão teórico-política. Por que só aí? Será que o dinheiro que vai para a mão dos rentistas também não influencia na demanda agregada da economia? Por que aqui a gente não discute? Então, há uma postura política, só isso que eu quero chamar a atenção. A gente poderia ficar horas aqui discutindo, não é o propósito, né, dos meandros, vamos dizer, teóricos e técnicos dessa história, mas o que eu basicamente queria trazer para vocês, e usei bastante nessa apresentação um pouco o texto do Antônio Martins, no Outras Palavras, tá, os gráficos são deles também, tá, para trazer essa provocação, né? Eles já tinham os dados arrumados de uma forma bem interessante, que mostra exatamente como nesse último ano, né, só os juros da dívida consumiram 747 bilhões nos últimos 12 meses, né? Que significa os dois orçamentos da saúde e da educação juntos, né? Na verdade, mais do que isso, são 2,5 vezes os dois orçamentos em juros. E isso não está sendo questionado, né? Então, o que eu basicamente queria trazer de provocação para a gente é que a gente precisa entender que alguns se beneficiam desses gastos que estão fora, são muito poucos, né? E isso está sendo, digamos assim, mantido e alimentado às expensas dos outros milhões de brasileiros que não ganham nada diretamente com isso, né? E isso é uma opção política. Isso não é um dado técnico. Vou insistir nisso várias vezes, né? Então, quando você blinda o orçamento, essa é a diferença, né, da definição, enfim, de déficit público primário, né? O que você faz com esse tecnicismo é construir uma máscara técnica para uma opção política. E a gente precisa, né, na universidade, ainda mais no curso de economia, estar preparado para lidar com isso e desvencilhar essas imbricações, né? Porque esse é o nosso cotidiano de trabalho e o nosso cotidiano como cidadão, né? Então, na verdade, não é que falta, o que a gente quer chamar a atenção com isso, eu quero chamar a atenção com isso, que vários colegas estão tentando chamar, né, é que você está blindando, você está transformando a máquina pública, né, tem um projeto de transformação da máquina do Estado, não no sentido de diminuir, mas de transformação dele, né, para quem que ele serve. Né, isso é uma disputa de projeto de nação, né, basicamente. E assim, só para a gente ter uma ideia, para não sair assim, só rapidamente, para a gente ter uma ideia do nossa posição em relação ao resto do mundo, em termos de despesa com saúde e educação, se a gente for entrar nesse mérito, né, o Brasil está aqui, né, então, a gente tem aqui em azul, assim, é tudo que, digamos assim, privados e o governo gastam com saúde e educação em alguns países selecionados, a Alemanha, a França, Reino Unido, OCDE, a média da OCDE, né, o Brasil e outros países aqui da América Latina, Chile, Colômbia e México, né? Para a gente pensar em termos de projeto, o que será que a gente quer para a gente, né? E a gente vê que, em azul, que o governo gasta, olha o que os países desenvolvidos gastam, do seu proporção do PIB, né? E o que a gente gasta, né? Olha o que a família, o privado gasta, porque a maior parte que ele gasta é fornecimento do Estado, que ele consome é fornecimento do Estado, né?
e aqui a proporção, né, no OCDE é 1 desenvolvido e aqui no Brasil. Né? O gasto nosso geral até não é inferior, mas quem está gastando? As famílias, não é o Estado. Né? O que significa que tipo de qualidade, enfim, né? E aí seria toda uma discussão para o futuro. Mas é só para a gente ter uma visão comparativa, eu acho que, né, do que a gente está falando na prática, né? Além de toda essa questão mais, digamos assim, específica, né, que eu quis trazer, só para a gente ver, quando a gente for entrar nesse detalhe, também tem muito a discutir, né? Mas infelizmente a gente não tem espaço para tudo hoje. Então, mas só para deixar aqui a provocação, né? Então, o que está em jogo, na verdade, gente, é o projeto de país que a gente quer. Né? Para quem que o Estado deve trabalhar, afinal, no sentido, né, genérico, né? Enfim, que tipo de sociedade que a gente quer construir? Né? Quais são as bases teórico-técnicas que devem ser utilizadas para se atingir esses objetivos? Também está em disputa. Né? A gente está usando uma base teórica que diz que o arroz vai gerar crescimento. Só que a gente está usando isso há 20 anos. E os últimos 10 anos a gente se aprofundou digamos assim, nessa perspectiva, e se o nosso crescimento estava pífio na primeira década, né, dos 2000, agora é muito menor. Então parece que a realidade está mostrando que esse caminho teórico também não parece muito razoável, né? Mas também é uma discussão. De qualquer forma, a gente não pode misturar essas opções que têm um caráter político, né, que são aquelas primeiras lá, né, para quem que a gente trabalhar, que país a gente quer, com as de caráter técnico. Tá? Que teoria eu vou usar para chegar lá? Não dá para misturar. A gente pode discutir a questão teórica, eu adoraria, mas o que eu queria trazer com vocês aqui é essa questão que hoje o debate mistura, de uma forma proposital, para dar um caráter de tecnicidade a uma questão que é fundamentalmente opção política. Né? Então, isso que eu queria aproveitar e colocar na nossa mesa, para depois a gente debater, porque eu tenho ideia que a gente vai falar junto e depois a gente faz as perguntas, tá? Então, vocês podem anotar comentários, perguntas, tá? Que a gente segue, né? Aqui eu fiz uma elencar, não dá para não elencar, né, alguns desafios que a gente tem, justamente agora, nesse momento em que o mundo nos coloca enormes desafios, né? A gente tem, enfim, nas últimas décadas a gente perdeu a corrida tecnológica, a gente tem uma indústria, todo um setor industrial para reconstruir, a gente tem um problema seríssimo, né? Além daqueles não realizados, tipo déficit habitacional, enfim, déficit de infraestrutura, que cresceu imensamente. A gente tem o desafio das mudanças climáticas, a gente tem o desafio da transição energética. Como que a gente vai fazer isso? Nessa estrutura, né? Dentro desse projeto. Será? Para onde vamos? Né? Enfim. Recolocando a questão, né, a ideia é que a Constituição pode e deve caber no orçamento. Não tem problema nenhum, é uma opção política, né? E não imperativo técnico. Nesse sentido imperativo técnico, eu deixei aqui só 4 recordações, assim, que eu espero ter comentado ao longo da apresentação. Essa ideia de, né, deixar bem claro. Tecnicamente, gente, um país que emite a sua própria moeda não pode entrar em falência, no endividamento na sua própria moeda. Isso não existe, isso é uma falácia. Nenhum país vai à falência por dívida na sua própria moeda. Tá? Essa razão dívida pública PIB, que aparece tanto, né, produto que aparece tanto, enfim, nesse discurso que mistura tecnicidade com ideologia, não tem qualquer significado econômico preciso. Isso é um acordo entre todas as teorias. Né? Você tem números das mais diferentes naturezas, né? E que você não consegue correlacionar com uma estrutura específica de economia, de país, de nada. Tá? A gente pode também discutir horas. Né? O Estado, portanto, não depende de arrecadação prévia para gastar. Tá? E o ato de criar dinheiro do nada não precisa servir só para pagar juros da dívida. Né? Ele pode servir para tudo que a gente quiser. Gente, desculpe ter extrapolado horrores meu tempo, eu prefiro nem saber quanto eu extrapolei, eu vou saber daqui a pouco. Não? Que bom, porque em geral me comporto mal em relação a isso. Mas eu espero pelo menos ter provocado vocês e a gente se divertir um bocado. Obrigada.